25 de setembro, versículo do dia. Leitura no livro 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E a palavra diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando e aprendendo com o versículo do dia, Deus inspirou plenamente a Escritura de modo que não há nada registrado nela que não seja proveniente de Deus. Isso significa que, quando os autores da Bíblia produziram os seus textos, eles estavam agindo sob a influência divina. Como palavra de Deus, a Bíblia deve ser crida, praticada e pregada a todas as nações. Mergulhando ainda mais no contexto do dia, no versículo do dia, a inspiração e a autoridade das Escrituras. O termo Escritura, conforme se encontra em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Há evidências, porém, que escritos do Novo Testamento já eram considerados escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2 de Timóteo. Para nós hoje, a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados do Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, isto é, a Bíblia. São os escritos a mensagem original de Deus para a humanidade e o único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas. Primeiro, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, do grego theopneutos, provém de duas palavras gregas: telos, que significa Deus, e pneuma, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda a Escritura, portanto, é respirada por Deus e é a própria vida e a palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável não somente quando a Bíblia trata da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e os cosmos. Segundo, os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram é a palavra de Deus. Repetidamente, os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão: assim diz o Senhor. Terceiro, Jesus também ensinou que a Escritura é a inspirada palavra de Deus até os seus mínimos detalhes. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Ele falou da revelação divina ainda futura, isto é, a verdade revelada do restante do Novo Testamento, da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. Quarto, negar a inspiração plenária das Sagradas Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos. Além disso, limitar ou descartar a sua inerência é depreciar sua autoridade divina. Quinto, na sua ação de inspirar os escritores pelo seu Espírito, Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. Sexto, a inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e poder, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Sétimo, as Sagradas Escrituras são um testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade salvífica a favor da humanidade, em Cristo Jesus. Por isso, as Escrituras são incomparáveis, eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias.
Nenhuma palavra de homem ou declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas. Oitavo, qualquer doutrina, comentário, interpretação, explicação e tradição deve ser julgado e validado pelas palavras e mensagem das Sagradas Escrituras. Nono, as Sagradas Escrituras, como a Palavra de Deus, devem ser recebidas, cridas e obedecidas com autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Na Igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como autoridade máxima. Décimo, só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. É Ele que abre as nossas mentes para compreendermos seu sentido e quem dá testemunho em nosso interior da sua autoridade. 11, devemos nos firmar na inspirada Palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de Satanás e do mundo em nossa vida. 12, todos na Igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica, confiando-as a homens fiéis e defendendo-as contra todos que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Por fim, 13º ponto. Um fato final a ser observado aqui. A Bíblia é infalível na sua inspiração somente no texto original dos livros que lhes são inerentes. Logo, sempre que acharmos nas Escrituras alguma coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico cometeu um engano, devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão. As traduções atualmente existentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas ou a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta. Espero que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus.